hoje eu trago pra vocês mais um Art Journal. Bem, hoje eu pensei em fazer, além do Art Journal, eu gostaria de comentar também sobre o tema, sabe? Ia ser uma coisa interessante de fazer. E o tema de hoje que eu escolhi vai ser Midnight Gospel. The Midnight Gospel é uma série que eu assisti mais ou menos em abril e ela foi muito importante pra mim. Por isso que eu acho que eu quis fazer um Art Journal sobre ela, porque muitos assuntos que foram abordados nela me impactaram. Eu achei que ia ser uma coisa muito legal. Aí eu pensei, por que não? The Midnight Gospel é uma série animada de ficção científica sobre entrevistas de temas filosóficos reais, criado por Pendleton Ward e Duncan Trussell, lançada na Netflix em 20 de abril de 2020. The Midnight Gospel é uma experiência transmídia, porque o desenho consiste nos áudios das entrevistas do podcast de Duncan Trussell que são editados, e essas conversas são colocadas no universo ficcional do Pendleton Ward. Quando eu assisti The Midnight Gospel, no primeiro episódio, eu já tinha ficado, não tava entendendo o que estava acontecendo. Eu não tava entendendo porque o áudio e as situações que estavam acontecendo no desenho pareciam que estavam desconectados. Mas depois, chegando lá pro final do episódio, a gente consegue entender que, na verdade, as coisas, mesmo parecendo muito nada a ver, tá tudo conectado, só que de uma forma diferente. Mas o que, na verdade, mais me chamava atenção era a forma que era abordado certos assuntos. Era apenas conversas. Você não precisa de um QI super elevado para entender certas coisas ou para entender as piadas. É muito confortável assistir porque o diálogo é simples, mesmo com os temas complexos. Dos vários assuntos que foram abordados na série, o que eu mais me identifiquei foi sobre, sofrimento. O pior sofrimento é resistir ao sofrimento. Uma coisa que deixou bem claro pra mim sobre o corona é que a gente não tem controle de nada. A gente tem uma ilusão de que a gente controla as coisas, mas a gente não tem, na verdade. Isso é muito discutido na série. E a gente acaba entendendo, assistindo a série, que a única forma de interromper o ciclo de sofrimento, de morte e vida, é assumindo a nossa falta de controle. De aceitando a situação do jeito que ela é, sabe? Sem tentar maquiar as coisas pra parecer menos assustadora, só aceitando. E no desenho, uma das formas de conseguir aceitar as situações é através da meditação, que ela vai ser abordada em vários outros momentos da série também. Enquanto algumas coisas a gente tem que aprender a aceitar, outras a gente tem que aprender a lidar. E é o caso da morte. A morte também é uma coisa muito comentada na série. E é uma coisa que todo mundo, no mundo inteiro, vai ter que aprender a lidar em algum momento. Porque é como todo mundo fala. A morte é a única certeza que a gente tem. E é uma verdade. E eu acho que o nosso relacionamento com a morte devia ser algo mais saudável. No desenho, o personagem principal tem uma parte que ele pode escolher a forma que a morte podia se manifestar pra ele. E ele apresentou pra ela uma escolha nada a ver, sabe? Uma forma que deixava ele mais confortável. Ele podia escolher. Mas chega um momento que a morte fala pra ele que não podia ser assim, porque a morte é o que ela é e ela não muda. Em uma entrevista pra algum site aí, eu não lembro, o Ward falou assim: Duncan entrevista um monte de gente afável, que pratica a gentileza e ouvi-los me guia. E eu gosto de pensar nesses assuntos. Olhar nos olhos da morte me ajuda a viver a minha vida. Os podcasts de Duncan são uma bonita forma de arte e eu queria desenhá-los, criar um visual apimentado e suculento para que as pessoas vejam algo enquanto ouvem as conversas tão bacanas. Eu fiz esse desenho inspirado no meu estado de espírito quando eu estava assistindo o último episódio. Foi um dos episódios que eu mais me emocionei, por isso que eu resolvi trazer ele no meu Art Journal.
No último episódio, a conversa foi sobre a morte, sobre a inevitabilidade da morte, que foi alguma coisa que eu comecei a realmente pensar, que tipo, nunca tinha pensado nessas coisas antes. Então eu achei uma coisa interessante. O último episódio, a convidada do podcast original é a mãe do Duncan Trussell, que é um dos criadores. No início do episódio, a conversa começa bem leve, mas com o passar do episódio, a gente fica sabendo que a mãe dele tá com câncer de mama em estágio avançado. E aí eles começam a conversar sobre a inevitabilidade da morte. E esse assunto é levado sobre a situação de Duncan, como ele vai lidar com a morte da sua mãe, sabendo que pode acontecer a qualquer momento. E todas essas coisas é muito mais emocionante ainda, porque nessa entrevista gravada no podcast, essa entrevista foi feita poucas semanas antes da morte da mãe dele. E o que dá mais relevância ainda, nas palavras finais dela. Ela disse: "Talvez eu deixe esse mundo mais cedo do que eu esperava, mas o amor não irá a lugar nenhum. Tenho tanta certeza disso como de qualquer outra coisa." Eu sempre fui fã das coisas que o Pendleton Ward fez, porque eu sempre soube que esse detalhe filosófico sempre foi colocado nas coisas que ele fez. Por isso eu fiquei tão entusiasmada para assistir The Midnight Gospel. E tudo que eu falei aqui é muito pouco para o tamanho e a proporção que essa série tomou para mim. E se você ainda não assistiu ela, eu te convido a assistir, porque é muito boa. Eu não vou entrar aqui em todos os assuntos que é falado, porque é muita coisa, mas essas foram que eu mais me identifiquei. E eu ainda não consigo também falar, não consigo descrever tudo que eu me identifiquei nessa série. Eu pude mostrar aqui pra vocês alguma parte, poucas partes na verdade, mas ela significou muito pra mim, mesmo sendo considerada uma série de chapado. É interessante. Por assistir esse vídeo até aqui. Se você gostou do vídeo, não esquece de curtir, se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos, me segue também no Instagram e muito obrigada por assistir.